A vela apagou. Ficamos no breu mais absoluto que eu já vi na vida. E foi nesse silêncio que a voz saiu de dentro do copo. Não era voz de gente. Era couro raspando em couro. E ela disse: "Obrigado por me deixarem entrar." Depois disso, o copo explodiu como um tiro de espingarda. Oi, Phil. Eu sou a Luzia. E o que saiu daquele copo nunca mais deixou a gente em paz. Senta aqui, meu filho. Pega essa caneca de café, mas cuidado que tá pelando. Sabe, tem coisa que a gente guarda no fundo do baú da memória, não porque esqueceu, mas porque tem medo que, se falar em voz alta, a coisa escute. Mas hoje o vento tá soprando de um jeito que me lembrou daquela noite de 1958. Foi a noite em que eu descobri que o silêncio da roça não é vazio. Ele é cheio de olhos. Naquela época, tudo ainda era mato e fazenda antiga. Não havia essas telas de hoje. A diversão era o desafio. E o desafio do momento era a tal brincadeira do copo. O Agenor, o Beto e a Cida não falavam de outra coisa. Diziam que o copo andava sozinho, que revelava segredo de quem já tinha partido. Luzia morria de medo. E eles sabiam. A chamavam de Luzia Fujona. Riam da sua cara no curral. Mas o problema não era a piada. O problema foi o dia em que o Agenor parou de rir e a olhou sério. A gente vai hoje, Luzia. Ou você vai, ou assume que tem alma de passarinho. O Beto disse isso cutucando o seu braço. Ela aceitou. Aceitou por puro orgulho. Mas no momento em que disse sim, sentiu um arrepio tão forte que seus dentes chegaram a estalar. Não foi o arrepio que assustou. Foi o jeito que o céu escureceu, rápido demais, naquele final de tarde. A gente se encontrou na porteira às 9 da noite. A lua estava minguante, só um risco no céu. Parecia uma unha suja. O Agenor trouxe uma lamparina, mas a luz dela parecia que não queria brilhar. Iluminava só um palmo na frente. O resto era aquele breu que parecia mastigar a gente. A Cida, que sempre foi a mais faladeira, estava quieta. Ela carregava um pano branco encardido e o copo de geleia. Eu olhei para aquele copo e tive a impressão de que o vidro estava suado. Mas estava uma noite seca, meu filho, seca de doer o nariz. O caminho até o celeiro foi longo. A gente ia pisando nos galhos secos e o barulho parecia um tiro no silêncio do pasto. Crac, crac. A cada passo havia a sensação de estar sendo seguido. Olhava para trás, só via o vácuo. Mas o cheiro começou a subir, um cheiro de lã molhada, de bicho que morreu e ficou na chuva. Luzia ia dizer pro Beto que queria voltar. Mas quando abriu a boca, a luz da lamparina deu um estalo e quase apagou. Foi aí que ela percebeu. Já era tarde demais para dar meia volta. Entraram no celeiro. O portão de madeira pesada rangeu de um jeito que pareceu um lamento humano. Lá dentro, o ar era parado, grosso de poeira. O Agenor limpou um espaço no chão de terra batida. A Cida esticou o pano. O Beto pegou um lápis de carpinteiro e começou a escrever as letras. O som do lápis riscando o tecido. Fric, fric, fric. Dava uma agonia no pé do ouvido. Ele desenhou o sol, a lua, as palavras sim e não. E enquanto ele escrevia, o silêncio lá fora ficou absoluto. Nem os grilos cantavam mais. Sentem, o Agenor ordenou. A voz dele ecoou nas vigas do teto, lá no alto, onde a escuridão era total. A gente sentou em círculo. Luzia colocou a ponta do dedo indicador no fundo do copo. O vidro estava gelado. Mas não era frio de geladeira. Era um frio que parecia sugando o calor do seu sangue. Se tem algum espírito aqui, que se manifeste. Nada, só o som da respiração, curta, rápida. Na terceira vez, o Agenor deu um soco de leve no chão. Foi nesse momento que o copo deu um pulo, não deslizou. Ele deu um pequeno salto, como se algo tivesse batido embaixo dele, por dentro da terra. Alguém empurrou. Eu sussurrei, querendo acreditar na minha própria mentira. Mas eu vi as mãos de todo mundo. Ninguém tinha movido um músculo. O copo começou a deslizar,
bem devagarinho, fazendo um rastro na poeira. Ele foi até o O, depois o L, depois o H, depois o A, o L, H, A. A Cida engoliu seco. Olha o quê? A voz saiu como um guincho. O copo não respondeu. Ficou parado por uns 10 segundos que pareceram 10 anos. E aí ele voltou a se mover, letra por letra. I, L, E, V, A, I, S, I, R, M, A, N, S, O. Ele vai ser manso, o Beto sussurrou. Quem? Não houve resposta, mas o cheiro de lã molhada, que tinha sumido no caminho, voltou de uma vez mais forte. E aí começou o arranhão. Nas paredes de madeira do celeiro, não era um bicho só, pareciam centenas de mãos pequenas arranhando a madeira do lado de fora. Chique, chique, chique. O som ia subindo, 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 até chegar no telhado. A gente ficou paralisado, os dedos colados no copo, sem conseguir soltar. O Beto tentou puxar a mão, não conseguiu. O Agenor tentou. O vidro parecia ter virado parte da própria pele. E aí o arranhão parou. Um silêncio de novo. O tipo de silêncio que dói o ouvido. E então uma gota caiu na mão de Luzia. Ela achou que era goteira, mas o céu estava limpo. Olhou para cima, para o teto escuro do celeiro. E quando olhou para a mão, era sangue. Um sangue escuro, quase preto, descendo lá das vigas onde a luz não chegava. A Cida começou a rezar um Pai Nosso, mas o copo não gostou. Ele começou a bater no chão com força. Tum, 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 como se tivesse alguém martelando do outro lado da terra. E a cada batida, a temperatura caía. Luzia via o próprio hálito saindo da boca como uma fumaça branca. A vela apagou. Ficaram no breu mais absoluto que ela já viu na vida. Não via os amigos, só ouvia os soluços da Cida e a respiração pesada do Agenor. E aí, no escuro, ela ouviu uma voz. Mas não era uma voz de gente. Era um som que parecia couro raspando em couro, saindo de dentro do copo. Obrigado por me deixarem entrar. O copo explodiu. O barulho foi como um tiro de espingarda. Os estilhaços voaram, cortando o braço e o rosto de Luzia. A pressão sumiu, ela caiu para trás na terra. O Agenor conseguiu riscar um fósforo. A cena era um pesadelo. O pano branco estava pegando fogo no centro. A Cida estava com os olhos abertos, paralisada, olhando para o teto. O Beto tinha sumido. Beto! O Agenor gritou. Olharam em volta, a luz do fósforo sumindo, e viram o Beto. Ele estava num canto do celeiro, de costas para eles, batendo a cabeça contra a parede de madeira. Pof, 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 ritmadamente. Ele não respondia. Quando o Agenor chegou perto e o virou, o Beto estava com os olhos revirados, só o branco aparecendo, e a boca dele estava cheia de terra, muita terra. Arrastaram o Beto para fora dali, correndo pelo pasto como se suas vidas dependessem disso. O cheiro de lã molhada os perseguiu até a porteira. O pai do Agenor achou a gente na estrada e levou o Beto para o hospital. Disseram que foi um surto, que ele comeu terra por causa do nervosismo. Mas eu vi, meu filho, eu vi que a terra na boca dele estava seca, como se tivesse vindo de uma cova que não abriam há 100 anos. O celeiro foi demolido no mês seguinte, depois que 2 cavalos morreram lá dentro sem explicação nenhuma. A Cida nunca mais foi a mesma. Ela parou de falar. Ficou o resto da vida sentada numa cadeira de balanço, olhando para o nada. O Beto se recuperou, mas nunca mais pisou na roça, se mudou para a cidade grande e virou uma sombra de gente. E eu guardo essa cicatriz aqui no braço, tá vendo? Esse corte fino que o vidro fez. Mas o que me assusta não é a cicatriz, é que de vez em quando, no meio da noite, quando o silêncio fica muito grande, eu sinto meu dedo indicador ficar gelado, como se algo, lá do outro lado, ainda estivesse esperando eu colocar a mão no copo de novo. Mas sabe o que é o pior, meu filho? Tem coisa que a gente carrega décadas sem falar. Porque falar dá consistência para coisa. Mas eu tô velha, fio.
E essas histórias precisam sair antes que eu vá embora com elas. Quando o pai do Agenor foi limpar os restos do celeiro para derrubar, ele me contou anos depois, quando já estava no leito de morte. Ele disse que embaixo de onde a gente fez o círculo, a apenas 1 palmo de profundidade na terra, ele achou um pequeno esqueleto. Um esqueleto de uma criança que nunca tinha sido registrada, enterrada ali, décadas atrás. E o esqueleto estava faltando apenas um pedaço, o osso do dedo indicador da mão direita. Agora vai dormir, meu filho. A história acabou, mas faz um favor para sua avó. Antes de deitar, confere se todas as janelas estão bem trancadas. E se você ouvir algum arranhão na madeira, não abre. Não importa quem chame, não abre. Tem porta que, depois que a gente destranca uma vez, a chave nunca mais funciona do mesmo jeito. Boa noite, se as sombras deixarem. Ah, então você ficou até o final, né, Phil? Isso é bom, porque tem história que só quem escuta até o fim entende de verdade.